Meu nome é Euclésio Ribeiro da Silva. Eu nasci no dia 24 de março de 1954, na cidade de Mantenópolis. Eu costumo dizer que é a futura capital do Norte. Nessa Mantenópolis, eu gosto de contar sempre essa história, ela nasceu, essa cidade, dentro da fazenda do meu avô. Perfeito? Então, está lá até hoje, meu avô Alexandrino Ribeiro, de onde, na propriedade dele, que surgiu primeiramente uma vila, depois o distrito e, por final, cidade, município e comarca. O meu pai foi também vereador, quando Mantenópolis ainda era distrito de Barra de São Francisco, isso na década de 40. Depois, quando Mantenópolis foi elevada à categoria de município, e mais 2 anos depois de comarca, o meu pai também foi o primeiro prefeito lá de Mantenópolis. E depois foi deputado por 2 vezes lá por Mantenópolis. Depois, em 64, nós mudamos para Barra de São Francisco. Aí o papai foi também deputado por Barra de São Francisco e prefeito também por Barra de São Francisco. Eu estudei na escola, o primeiro, segundo e terceiro ano primário antigo, na escola professora Adelina Lírio, lá de Mantenópolis. Depois que nós mudamos para Barra de São Francisco, eu estudava no colégio João Bastos, grupo escolar João Bastos. Fiz a 4ª série primária antigamente. Na época existia a admissão, fiz a prova da admissão e entrei no colégio João 23 de Barra de São Francisco, onde eu cursei da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série ginasial. E aí, em 69, eu vim embora para Vitória e eu fiz o 2º grau tudo no Colégio Americano, hoje Colégio Batista de Vitória, né? Onde eu fiz o 2º grau. Aqui eu fiz a minha licenciatura em Ciências Físicas, no programa do MEC-USAID, do PREMEM, para dar aula nas escolas polivalentes. Em 72 eu fui para Colatina dar aula, depois de me formar aqui na Universidade Federal. Aí fomos dar aula em Colatina e como também eu era jogador de futebol profissional, né, eu já passei aqui pelo a Desportiva, o Santo Antônio, o Rio Branco. Aí eu fui para Colatina, mas as pessoas de Linhares me levaram para dar aula no Polivalente e jogar futebol em Linhares, as pessoas de lá. Então, em 73, final de 73, início de 74, eu cheguei em Linhares. Ali, nesse período que eu estava em Colatina dando aula, eu fiz vestibular, né? O curso na Faculdade de Direito, porque era mais fácil, eu morava próximo da faculdade, inclusive. Daí fiz vestibular sem a menor pretensão. E realmente, depois já fui para Linhares, mas cursei, fiz o meu curso de Direito. Então, eu estava parando o futebol, mas só dando aula, e dava aula no 2º grau de Biologia, na Escola Afrânio Peixoto, e depois comecei a dar aula em cursinhos e assim por diante. Eu fui também professor da Escola Marília de Resendes, Carton Coutinho, da Prefeitura de Linhares, e também ali eu fui diretor da escola de 1º e 2º grau, lá no bairro Interlagos, em Linhares, da Escola Marília de Resendes, Carton Coutinho. Eu nunca na minha vida pensei em fazer direito, porque a minha vida era esporte. Minha vida era dar aula e praticar esporte. Como eu era jogador profissional, eu achava que eu poderia migrar para um caminho ligado ao esporte. Mas como lá em Colatina foi a alternativa mais fácil, a faculdade estava ali, os colegas, vamos fazer vestibular de Direito. Veja que eu dava aula de ciências, eu mexia com química, laboratório dentro de escola polivalente, eu mexia com laboratório, com a parte de biologia, a parte de física, não tinha nada a ver com direito. Então, como era o mais fácil, eu migrei para essa área. Mas eu não pensava inicialmente em fazer nada na área de direito. Tanto é que eu, logo depois que eu parei de jogar futebol, eu fui trabalhar na Rádio Cultura de Linhares, também como comentarista esportivo.
que eu achava, entendia que era uma forma de eu retribuir o que o futebol me proporcionou para estudar. Entendeu? Então, foi por causa dessa situação que eu migrei para o lado direito. Aí, quando eu terminei o curso de Direito, eu comecei a despertar para esse lado de Direito. Tanto é que meu primeiro júri eu estava no 3º ano de Direito. Juntamente com um defensor público, o doutor Otacílio Dalla Bernardina, lá em Linhares, me chamou, até pensou, não sei por que cargas d'água, pela tonalidade de voz, de júri, e conhecer muita gente como professor. Isso tem uma influência muito grande no tribunal do júri. E eu, então, comecei a me enveredar pelo lado direito. Mas ela foi uma coisa quase que por osmose. Não foi uma coisa pensada, premeditada, coisa nenhuma. Bem, aí eu comecei, depois de um certo tempo, eu pedi uma licença do Estado como professor e fui advogar, viver exclusivamente advogando. Aí advoguei, mais ou menos foram 10 para 12 anos advogando, inclusive era conselheiro da Ordem dos Advogados, daqui a seção do Espírito Santo, né, representando a região norte. Então, isso foi tudo já encaminhando para o lado do direito. E eu consegui, graças a Deus, me destacar um pouco na área, principalmente na área criminal, do júri, e comecei a fazer júris seguidamente. Depois que eu me formei eu já era bastante calejado no júri quando eu já me formei, porque eu já vinha fazendo esses julgamentos e tudo mais, e trabalhando na área criminal, né? Comecei a dar aula também na faculdade, quando começou em Linhares, a gente dava aula de direito administrativo e assim por diante. Bem, quando chegou em 88, meus pais morreram num acidente de carro e eu fiquei um pouquinho perdido. Eu já era casado, com filhos e tudo mais. Eu tenho 3 filhos, né? Minha esposa também era da Secretaria da Fazenda, né? É mineira, veio lá de Muriaé para cá, e nós casamos e temos 3 filhos. Temos o Márcio, o mais velho, o Rômulo, que trabalha na área de petróleo, e a minha filha, a Lívia, que é escrivã de polícia e está fazendo concurso agora para o Ministério Público. Pois bem, com a morte dos meus pais, eu perdi um pouco o eixo. Então, quer dizer, eu parei um pouco de dar aula, parei, mesmo na faculdade já, eu dava aula de Direito Administrativo, e depois eu tive a oportunidade de vir trabalhar em Aracruz. Na administração foi em 88, na administração do prefeito Heraldo Musso. Eles me convidaram para ir lá, para ser um dos procuradores. Eu cheguei lá, com 3 meses já fui guindado à condição de procurador-geral do município e fiquei lá trabalhando. Foi um período riquíssimo na minha vida, principalmente no processo legislativo, como desenvolver essa parte mais de direito administrativo, tributário, porque você, como procurador-geral, você trabalha ao nível de recurso de uma das câmaras recursais, seria o procurador-geral. Então, eu tinha sob a minha responsabilidade mais 6 procuradores, e foi um período muito rico na minha vida, o período que eu passei em Aracruz. Eu gosto até de dizer que eu tenho muito orgulho também de ser cidadão aracruzense, veneciano, ecoporanguense, francisquense. Poxa vida, é uma coisa... Veneciano, que é uma comarca maravilhosa. Mas é porque você fica notando que eu sou filho de político, então você tem uma facilidade de se entrosar com prefeitos, deputados, esse pessoal assim. Por isso que o pessoal fica falando aí que eu fico fazendo política, futricando aí, é porque a veia está na coisa. Mas eu não quero ser o rei, não. Eu gosto de ser só o amigo do rei. Quando eu estava em Aracruz, porque eu continuava morando em Linhares, mas trabalhava em Aracruz, eu tinha muito contato com os juízes, porque naquela época a situação financeira dos juízes, dos promotores, era periclitante, era desesperadora em determinadas situações. Eu quero contar aqui só uma fasezinha desse, quando nós éramos advogados em Linhares. Nós tínhamos juízes e promotores que nós precisávamos fazer vaquinhas, os advogados, para pagar o álcool
para eles voltarem. Naquela época tinha crise de álcool, de gasolina e tal, para eles voltarem para as comarcas deles aqui, para vocês terem uma ideia o quanto que a situação era difícil. Um juiz de direito, eu me lembro que, porque antigamente o pagamento e os contra-cheques iam para as coletorias. E minha mulher trabalhava na Secretaria da Fazenda. O juiz ganhava menos que minha esposa na Secretaria da Fazenda. Me lembro do doutor Sérgio Bisotto, que foi presidente do tribunal, doutor Arnaldo Santos Souza, Lucas, que foi nosso colega aqui do Ministério Público, depois que se aposentou como juiz, ele se aposentou e foi inclusive no meu concurso, doutor Lucas, Abel Padilha Neto, Geraldo Plínio Rocha, Ronaldo Gonçalves de Souza, podia citar aqui 1 milhão de pessoas. Mas a situação era dificílima. Então eu tinha muito contato com os juízes e promotores, porque a prefeitura é que locava uma casa para que eles morassem. Então todos os contratos e os contatos com os juízes eram feitos comigo. Então eu estava me preparando para fazer o concurso da magistratura. Então comecei a estudar, fazendo aqui, eu vinha aqui no final de semana, saía de Aracruz, vinha no final de semana, estudava aqui, ia para casa. Quando eu estava pronto para já trazer minha documentação para fazer o concurso da magistratura, o doutor Zé Maria, que até então tinha assumido, tomado posse naquele ano, ele tinha vindo, o doutor Zé Maria estava vindo de Dores do Rio Preto, e foi a primeira comarca dele, e ele veio para Aracruz. Nós fizemos contato e tal. Ele disse aí, eu conversando lá com ele um dia, dizendo que eu estava pronto com o meu material para fazer a inscrição no concurso, ele disse, não, nada disso, você vai fazer concurso para magistratura, nada. Você vai ser promotor de justiça. Então foi o doutor Zé Maria que trouxe, ele que fez minha inscrição. Porque eu era procurador lá, ele trouxe meu material e fez minha inscrição aqui. Doutor Zé Maria Rodrigues de Oliveira Filho. Ele que me trouxe para o Ministério Público. Perfeito? Então, aí eu fiz aqui, nós fizemos a prova e tal, no concurso de 91, tomei posse, né, em 92, 1º de julho de 92, quando eu tomei posse. Aí eu te digo, a coisa pegou. É onde eu me encontrei efetivamente enquanto profissional. Foi no Ministério Público. Tudo que eu tenho, tudo que eu devo hoje, de satisfação maior nesse período, foi dentro dessa instituição do Ministério Público. Tanto é que eu não voltei a advogar ainda, porque eu acho que eu estaria traindo a minha instituição. Incipiente. Era de uma pobreza jobina. A pobreza de Jó mesmo. Eu me lembro quando na promotoria, na procuradoria, era ali perto do Heitor Lugon, na Cidade Alta, entre o arquivo público e tem um prédiozinho, pequenininho. Me lembro da Yolanda, que era a nossa secretária, a esposa, na época do doutor Wellington, estava entrando como procurador-geral, o Wellington da Costa City. Olha, dava pena a gente ver aquilo. O Ministério Público, depois de um certo tempo, quando no governo do Vitor Buarque, que nós tivemos aquela paridade, que nós já tínhamos tomado posse, eu me lembro que eu estava... eu tomei posse aqui, o doutor Wellington me designou para... Era julho, férias, para trabalhar em Itapemirim e Presidente Kennedy, minha primeira comarca. Itapemirim não era desmembrado ainda de Marataízes, não. Eram todos juntos. Então, nós não tínhamos nada. Olha, eu não sei, alguém já deve ter falado, nós andávamos, quem tinha carro, quem conseguia ter carro, né? Nós andávamos dentro do carro com aquelas máquinas. Eu tinha máquina elétrica, porque eu já era procurador do município de Aracruz, e vejam, aqui um parênteses, eu ganhava 3 vezes mais como procurador do que o salário de promotor de justiça quando eu tomei posse. Minha mulher falou comigo, você está parecendo Marajá português. Aí eu falei, poxa, mas não é, vamos seguir. Eu sempre tive um problema muito sério, viu, Paulo? Eu não sabia cobrar. Eu não sou, o advogado tem que ser comerciante. Ele tem que saber cobrar e eu nunca soube cobrar. Esse é o meu grande calo na advocacia, você não ter esse espírito de comerciante, porque tem advogados que, na hora que ele fala assim, vai falar o honorário, o olho dele chega a brilhar e chega a sair estrela. E eu sinceramente, ficava com pena, muitas vezes, do cliente. Poxa vida, quantos
doce, lata de doce de mamão que eu já recebi, galinha, para pagar o honorário. Mas então, quer dizer, eu não sabia. Bem, nós fomos então, a estrutura aqui era muito, muito incipiente. Porque o Ministério Público, até 88, ano da Constituição, o Ministério Público era um apêndice do Executivo, era chamado, inclusive, de promotor público, e não promotor de justiça. Você era obrigado, você tinha alguns princípios que você era obrigado, então, a fazer a denúncia, essas coisas. O princípio da obrigatoriedade. Pois bem, era uma quantidade pequena lá em cima, ali ainda na Cidade Alta, perto do Heitor Lugon. Depois descemos, fomos lá para o Fábio Ruschi, né? O Fábio Ruschi pertencia à Vale, depois o Estado encampou, e nós fomos para ali. Aí começou a melhorar um pouco. Eu, inclusive, tomei posse já ali, no Fábio Ruschi. Quando eu fiz a inscrição, era aí em cima, depois já tomei posse ali no Fábio Ruschi. Aí já começou a melhorar, o plenário já era um pouco melhor, ficava um quase que cuspindo no outro, de tão estreito que era, mas tudo bem. Já não era essa coisa que hoje, né? Ministério Público já não é mais para amador, né? Antigamente era uma coisa política. Então, a estrutura, o Ministério Público era realmente muito, muito deficitário. Nós tínhamos que levar a nossa máquina, o carbono, olha só que troço mais antigo, falar em carbono hoje. Pois é, mas o computador nem pensar. Se bem que a minha máquina, já de eletrônica, você já digitava alguma coisa, só clicava, você já podia corrigir, fazer, já era alguma coisa melhor. Mas tinha colegas que iam com máquina, aquela Remington, e aquela Olivetti ainda, para você, meu Deus, você estava fazendo uma denúncia, lá no finalzinho você errava aquele monte de carbono, você tinha que apagar uma coisa. Não, dá até tristeza de lembrar, naquela época, como é que a coisa era. Mas nós éramos felizes. Olha, nós ficávamos naquele banco ali, viu, Simone, naquele banco, esperando a designação. Você não sabia onde você iria. Você podia tanto ir ali para Guarapari, como você ir lá para Mucurici. Pinheiro, Montanha, aqueles cantos lá, tudinho. Mucurici é a comarca mais distante que nós temos. Ou lá para a parte de Cachoeiro, que era uma parte mais, já era um pouco mais desenvolvida. Mas então eu digo que nós ficávamos ali no banco esperando a designação. Ó, você vai... E os colegas que nunca participaram de um júri? Tremia igual vara verde, para saber, todo mundo, ó, você vai para o lugar tal, faz júri. Ah, mas eu não sei fazer. Não sabe? Você passou no concurso, você sabe, você tem que saber. Então, a coisa foi assim, mas graças a Deus, tudo deu certo. Eu tenho um orgulho desgramado do meu concurso, da minha turma. Nós ajudamos a segurar nos ombros essa instituição para ver o que é hoje e tal. Eu fiz assim, júris dessas comarcas que eu passei do norte, de um modo geral. Porque no sul eu fiquei mais em Presidente Kennedy, atuei aqui em Itapemirim, depois fiz algumas coisas em júri, alguma coisa em Guarapari e tal, mas a mais aqui é Linhares, Rio Bananal, Pedro Canário, Ecoporanga, esses cantos Colatina, porque a minha atuação sempre foi para relação ao norte. Por exemplo, nós tivemos casos emblemáticos, que foi o caso do que os irmãos até então do ex-prefeito Nozinho Correia de Linhares mataram um membro da loja maçônica de Linhares, o Dalvino Tomé, e que eu, doutor Emanuel Ganho e doutor Zé Lauro, tivemos que apurar. Foi um período muito difícil, porque a Polícia Civil estava em greve, e era véspera de eleição, quando assassinaram o Dalvino Tomé na comunidade Bebedouro e desovaram o corpo já no município de Aracruz. E, curiosamente, naquele dia eu estava fazendo a eleição em Aracruz como promotor. Tivemos que voltar e apurar aquele crime rapidamente, graças a Deus, por interferência da Ordem Maçônica, juntamente com o ministro da Justiça. O Eval Galazzi, que era o grão-mestre na época, mandou 3 policiais federais para cá, e nós apuramos aquilo em 4 dias, mais ou menos, trabalhando dia e noite, sem parar, conseguimos desvendar, levamos todos a júri, todos, né? Eu fui, mesmo sendo adjunto do doutor Emanuel Ganho, que era, então, o promotor titular da Vara do Júri de Linhares, por motivos pessoais, eu assumi praticamente o júri,
e nós conseguimos condenar todo mundo. Casos aqui, por exemplo, de Vitória, nós temos o delegado Cláudio Guerra, né, que nós tivemos que fazer aquilo. Tivemos aquele rapaz, Manuel, alguma coisa que eu não me lembro agora, que ele partiu um corpo da pessoa ali na Cidade Alta, no São Vicente, e foi distribuindo, ele esquartejou o corpo todo, distribuiu lá no Colégio São Vicente, ali em cima, ali perto da Rua 7, aqui no Porto de Capoaba. E, então ele foi distribuindo o corpo em vários lugares na Grande Vitória, e assim por diante. Tivemos o caso já também do Homem-Aranha. Enfim, eu participei aqui em Vitória de aproximadamente, seguramente com mais de 300 julgamentos aqui em Vitória e Vila Velha. Perfeito? Mas eu não gosto assim de esquecer os casos. Eu gosto de fazer o trabalho e esquecer para não... Porque senão você fica se marcando, você fica se estigmatizando, e eu não gosto disso. Eu, graças a Deus, eu posso dizer que eu tenho até hoje, quando eu encontro réus que eu participei da condenação deles, que se transformaram em meus amigos. Eu nunca tive problema de ameaça, e olha que já rodei, como advogado, advoguei 1 milhão para cabos e soldados, Associação de Cabos e Soldados do Norte do Estado. Graças a Deus só fiz amigos. Não tive... Se ameaçaram, eles morreram antes da ameaça se concretizar. Foi muito importante para mim. Eu estava chegando em Vila Velha, e eu também, além de ser promotor em Vila Velha, eu era venerável da loja maçônica. E eu sempre entendi de que nós, não só institucionalmente, mas nessa atividade, nós deveríamos ocupar espaços e colaborar com a comunidade, uma coisa assim, extra-fórum. Porque, curiosamente, você no interior, a sua atividade ela é exercida muito mais plenamente do que aqui em Vitória. Porque aqui é uma quantidade muito grande, você sai do fórum, você vai para casa. Lá no interior, não. Você saía e você ia para as escolas, fazer palestras, você tinha reuniões de grupos, assim. Por isso que eu digo que eu amei trabalhar em Nova Venécia, por exemplo, que é uma comunidade participativa. Quando eu vim para cá, eu sempre entendi que nós deveríamos participar além das nossas funções. Então, por isso é que eu me predispus a ficar no conselho, e foi muito gratificante. Também estimulei vários irmãos maçons que entrassem também para os conselhos comunitários, Conselho de Educação, Conselho de Saúde, para que nós pudéssemos dar uma contribuição além do que nós já dávamos. Porque eu sempre achei que o nosso patrão, o Dr. Daza, que diz muito isso, nosso patrão é o povo, mas tem que ser o patrão efetivo. Você participando efetivamente da comunidade. Não é esperando que a comunidade venha te procurar no seu gabinete. Porque, veja, a nossa função não pode ser apenas repressiva. Nós temos também que de fazer a parte de aconselhamento. Nós podemos, antes que um problema surja, eu acho que nós devemos ser parte da solução do problema. E antes que o problema surja, você tentar evitar que ele surja. Então, por isso é que foi gratificante demais ficar, eu acredito, não sei nem quanto tempo que eu fiquei, não sei, mas parece que foram 2 ou 3 mandatos, o do Maxi Filho, depois, não sei se foi com o Neucimar, mas foi muito importante. E depois veio o GGI, né, que eu participei uma parte também na formação do GGI, né, mas também tudo em participação depois que eu já voltei. Porque eu cheguei em Vila Velha, eu fui para o Tribunal do Júri. Aí, no júri do Zé Rainha, eu já vim para Vitória, substituindo a doutora Ivanilce, que estava saindo, estava quase sendo promovida a procuradora. Aí eu fiquei em Vitória e depois fui para a Serra, fiquei um período na 3ª Vara da Serra, fui para Cariacica, fiquei um período fazendo cível, para me reciclar um pouco, né, de processo civil e direito civil, e depois eu voltei para Vila Velha. Foi onde eu vinha me aposentar na 3ª Vara Criminal de Vila Velha. Então, mais objetivamente essa pergunta, Paulo, que você faz, é que eu entendi o seguinte, que nós temos que participar efetivamente da comunidade. Não é esperar que a comunidade venha a gente, porque ela é que nos paga.
foi um período, acho que, se não me falha a memória, do doutor Sérgio Dário, que era o diretor na época, me convidaram, mas aí também, não somente em função do trabalho no Ministério Público, mas eu acredito que em função do meu trabalho também enquanto educador lá atrás, como professor. Porque a gente, lógico, como professor, você tem prática de ensino, você tem a série de técnicas que você faz num curso para a licenciatura sua do magistério. E foi importantíssimo, cuidei assim das áreas, por exemplo, de muitos colegas que estavam fazendo curso em Portugal, indo, esses pareceres, criando especializações. Eu me lembro até que o doutor Alexandre Coura estava querendo entrar, estava quase entrando no CEAF também. Mas foi um período muito bom, porque eu pude colaborar mais na área educacional e na área de instrução e melhoramento da instrução da instituição do Ministério Público, e não ficar mais restrito à área penal. E com um detalhe também curioso. Quando, até uma época atrás, os concursos de 96, 98, tinha aquele período de adaptação às novas funções. Hoje eu não sei como é que se fala, que se está se denominando isso. Então eu era o responsável para ministrar as aulas e a experiência relativamente ao Tribunal do Júri. Então eu participei de formação aí de umas 4 ou 5 turmas, né, que nós dávamos aulas a respeito disso. Vários colegas participavam na área civil, de processo, né, mas a parte do júri ficava sob a minha responsabilidade. Então eu creio que foi essa experiência assim, que me fez chegar ao CEAF, e eu gostei muito. Foi uma experiência enriquecedora, porque nós tivemos a oportunidade de ter um contato mais dinâmico com a instituição. A instituição, hoje nós temos vários doutores, mestres e assim por diante, e esse foi um trabalho graças ao CEAF, que começou a estimular nos convênios que fizemos com a FDV, depois os convênios com a associação mesmo, com a escola do Ministério Público. Então, eu acredito que foi uma fase que eu pude crescer bastante com ela, ali no CEAF, e dar uma parcela de contribuição, que eu gostei demais, foi espetacular. Eu fui o primeiro diretor nela. Depois veio, né, quem me substituiu foi o doutor Jean-Claude, que veio a falecer logo em seguida também, e agora era o doutor Gerson. Esse núcleo de controle também era um estudo que vinha sendo gestado dentro do CEAF, e também nós conversamos junto da Corregedoria. Porque, veja, eu sempre tive ideia, desde lá do interior, eu conversava muito isso tanto com o doutor Dazi como o doutor Ronald. O Ministério Público tem uma massa enorme de informação. Todos os promotores. Você imagina que nós somos 300 e tantos promotores, isso carreando todas as informações para um banco de dados aqui. A minha ideia sempre foi isso, que nós fizéssemos um banco de dados, porque, veja bem, Simone, a vítima de hoje pode ser o acusado de amanhã. Então, na minha visão, nós deveríamos ter esse banco de dados para que nós pudéssemos coletar. Passou, por exemplo, uma turma de oficiais da polícia. Eu queria saber todos os dados desse oficial para esse banco de dados, porque eu posso trabalhar com ele. Juízes, a mesma coisa, porque o Ministério Público trabalha com informação, principalmente. E depois, graças a Deus, veio aí o pessoal era o JET, aí depois passou, hoje parece que é o GAECO. Mas essa função que nós tínhamos, começamos a fazer o controle externo da atividade policial, é porque a relação era muito frouxa. Ora, se a Constituição estabelece que nós fiscalizamos a atividade policial, acontece que só estava no papel. E nós não estávamos dando efetividade a essa situação. Então foi quando começamos a desenvolver esse processo. Eu não sei se parece que foi o doutor Zardini, que era o procurador-geral, se não me falha a memória, era o doutor Zardini. Então nós começamos a montar lá em Vila Velha, né, esse trabalho de controle externo. Nós tivemos aí o contato diretamente, começamos a ter contato com as corregedorias, né, da Polícia Militar, primeiramente, o comando, evidentemente que o comando para abrir, né, todas as questões da corregedoria. Nós tivemos inicialmente um pouquinho mais de resistência na Polícia Civil, mas
por amizades e contato que nós tínhamos até então na época, com vários diretores e os chefes da Polícia Civil, nós começamos a entrar também, ter maior acesso. Eu acredito que hoje, depois do Dr. Jean-Claude continuou o trabalho, Dr. Gerson, não sei se o Paulo Panaro também foi, Panaro parece que estava passando por lá, mas eu acredito que foi assim, foi uma abertura, um começo de um trabalho que hoje você vê aí o GAECO dando banho, o pessoal de recuperação de ativos. Eu achei que é importante. Foi muito bom para mim, eu gostei demais passar lá no grupo. Eu vou dizer, pessoas que me fizeram, me estimularam. Por exemplo, no Tribunal do Júri especificamente, o promotor que mais me fez estudar, porque é bom ter um promotor muito bom no júri, porque o advogado tem que estudar desesperadamente para vencê-lo. Não é vencer a causa, né? Não é ganhar, falar assim, eu ganhei e saí, não. Todo mundo perde. No Tribunal do Júri, todo mundo perde. A sociedade que perdeu um, o réu que vai ser condenado, enfim, todo mundo perde. Mas eu gostava muito do Dr. Miguel Nunes Azevedo, hoje aposentado, meu colega lá no grupo dos nativos, mas Miguel forçava a gente a estudar muito. O Dr. Raimundo Siqueira, hoje juiz. Raimundo Siqueira, muito bom. Depois, Tribunal do Júri, Dr. Emanuel Ganho, que depois, inclusive, trabalhamos juntos, hoje um grande amigo que a gente tem dentro do Ministério Público. Pessoas assim, do júri, que de alguma forma, eu tive influência. Foram esses 4 pessoas que eu acho que citei aí, assim, que eu tive que me desdobrar para ter um embate com eles. Agora, juízes, por exemplo, eu tive a honra de participar, por exemplo, com o Sérgio Bisotto, com o Nelson Darby de Assis, que é um monstro, foi um monstro no Tribunal do Júri. Na área civil, aí, praticamente assim, o que eu tinha mais, um contato mais estreito nessa área foi com o doutor Alexandre, que eu, de alguma forma, eu conversava muito com o Alexandre nessa oportunidade. Agora, tive colegas, eu prefiro citar assim, colegas. Luiz Augusto Suzano, que é, para mim, um dos melhores colegas com quem eu tive parceria, trabalhando no Tribunal do Júri. Estava trabalhando eu, o doutor Luiz Augusto Suzano e a doutora Fabiana Fontanella. Foi quando nós éramos 3 promotores aqui em Vitória, e nós fizemos um trabalho que eu considero fantástico. Fantástico. Então, são colegas, e tantos outros colegas, né, que você tem assim como referência. O próprio Marcelo Zenkner mesmo. Marcelão, que ele entrou, quando ele entrou já estava, foi um dos que participou daquele concurso de negócio de júri, mas o Marcelo também pela capacidade. Gustavo Sena, espetacular. Você tinha qualquer problema, qualquer dúvida, o colega estava ali pronto para ti. Né? E citar nome é uma coisa perigosa, citar nome, porque você vai omitir um monte de pessoas valorosas. Nós temos colegas espetaculares do Ministério Público. Mas assim, eu cito aqueles em que eu tive mais um contato a miúde mais estreito, e principalmente essa turma nova tem um que eu fiz muita força para que ele viesse para o Ministério Público. Hoje ele é promotor aqui em Colatina. Oh, meu Deus, como é que é o nome dele? Me foge aqui a mente. Mas um promotor excepcional, porque como advogado, era brilhante como advogado. Aí nós fizemos força, pescamos ele lá da OAB e ele veio para cá. Mas eu agora me esqueço. Mas temos vários colegas que sinceramente honram e engrandecem o Ministério Público. Eu só tenho uma crítica a fazer, principalmente aos novos, pelo distanciamento que eu vejo dos novos das comunidades. Eu acho que os novos, eles pecam e perdem a oportunidade de estarem mais em contato com as comunidades e principalmente com o interior. O interior te dá uma musculatura para você chegar na capital, você chegar preparado, você chegar pleno, você chegar conversando com as autoridades e com o mesmo nível. Né? Esse negócio também, outra crítica que faço, foi quando acabaram com a entrância. Acabou a carreira do Ministério Público.
Porque o garoto, se ele tiver, que entrou aqui, um jovem desse, que entrou, ele não tem a oportunidade de ir crescendo lentamente. Ele muitas vezes é jogado aqui, ele vira parecerista. Né? Ele não é promotor de justiça, ele virou parecerista. Né? Eu acho que o Ministério Público, com todo o respeito que eu tenho à Procuradoria, mas o Ministério Público se efetiva na base. O Ministério Público se efetiva no promotor, na função do promotor, e não é promotor de gabinete, não. Eu estou falando promotor de campo. Promotor que vai, que enfrenta a audiência. Promotor que faz atendimento a público. Promotor que vai e que ele realmente resolve o problema. Porque nós somos pagos para resolver problema, não é para criar problema. Perfeito? Muitas vezes a pessoa fica aí, manda ofício para cá, ofício para lá, e muitas vezes com um telefonema que você pega, com um telefonema você chama a pessoa vem, você resolve o problema, evita negócio de papel para lá, papel para cá. Então, fica aqui, eu não diria nenhuma crítica, mas é uma constatação do que eu vejo agora, principalmente agora que eu estou de fora. Né? Que eu estou olhando a coisa como um inativo. Eu tenho um senso, não sei se vocês repararam, quando eu falo que eu trabalhei em rádio, era para eu pagar o muito que o futebol tinha me dado. E olha que meus cachês na rádio eram todo para o pessoal da técnica. Que eu não recebia porque eu acho que eu estava simplesmente retribuindo alguma coisa. Quando eu me aposentei, alguém até, meus colegas, rapaz, não faz isso. Quando você toma, porque inclusive eu me preparei psicologicamente, eu fiz análise durante 2 anos para me preparar, para aposentar. Porque eu trabalho por conta, por minha conta, eu vivo por minha conta desde os 14 anos de idade. Que eu não dependo mais, assim, não dependia de pai, de mãe, dessas coisas para viver. Pois bem, eu achava e sempre continuo achando que eu deveria retribuir ao Ministério Público, que me deu tanta coisa, eu deveria retribuir de alguma forma. E essa forma que eu achei é porque eu sempre fiz política institucional da associação do Ministério Público. Eu sou diretor há quanto tempo que eu sou diretor? Né? Quando, inclusive, participando das diretorias, das campanhas políticas e tudo mais. Então, quando o Calimã, que também é do meu concurso, me chamou para ser diretor administrativo da associação, eu já fazia parte da diretoria anterior como diretor financeiro. E também fazia parte, lá na associação, na comissão de disciplina e ética e acompanhamento funcional. Então, quer dizer, e sem contar que eu sou peladeiro, né? Eu era o peladeiro, tricampeão, registre-se, tricampeão nacional, né? Quando a gente fala isso, os novos promotores, que só apanham o time deles, o mínimo que eles apanham é 5, né? Mas tricampeão, eu sempre envolvido com a associação. Então, por exemplo, hoje nós desenvolvemos nessa diretoria, nós estamos batalhando como diretor administrativo da associação, e eu também fui chamado e respondi presente pelo Calimã para ser diretor também do departamento dos inativos da associação. E ontem ele me comunicou, eu fui nomeado ontem, o representante do Espírito Santo criou-se a nova divisão nacional pela CONAMP ontem, porque é uma briga nossa que nós já estamos forçando a CONAMP. Nós queremos votar para procurador-geral, eles não estão querendo, os novos não estão querendo, mas nós vamos votar. O direito é dinâmica para isso, o direito não é engessado, não. Tanto criamos ontem o Departamento das Mulheres lá na CONAMP. Tudo briga do Espírito Santo. Perfeito? E eu, como diretor, modéstia às favas, nós temos encabeçado essas postulações junto à Confederação Nacional. Porque eu acho um absurdo que uma confederação que é dos promotores, nós somos sócios, e que não tinha sequer uma divisão de aposentados, não contemplava aposentados. Outra coisa, pensionistas. As esposas dos colegas ficam aí à míngua e não tinha ninguém para olhar para eles. Nós temos que cuidar dessa parte. Por que isso, Paulo? Porque tem tanta gente que deu tanto para essa instituição, não é justo.
que essas pessoas fiquem agora relegadas a não receber sequer um ofíciozinho de dizendo de Natal, porque parece que passou e acabou, não tem história, né? Tanto é que os chineses têm uma frase que eu gosto muito. Maldito é o povo que não conta a sua história, pois ele está fadado a repeti-la, seja pela comédia ou seja pela tragédia. Perfeito? Então nós temos que ter esse senso histórico de resgate de alguém que construiu. Quando eu estava falando lá atrás da incipiência e da pobreza que era essa instituição lá atrás, imagina aqueles colegas que estavam ainda na década de 50, que ajudaram a construir isso. Hoje, se nós temos essa estrutura toda aqui, monstruosa, toda a comarca, uma promotoria perfeita e acabada, poxa, velho, vamos dar valor a quem tem. Tem até uma música, não sei se é do Nelson Sargento, que ela diz que nós devemos respeitar número baixo. Se o número é baixo, é porque tem que ser respeitado. É porque ele começou. Então, por isso é que na associação, eu faço isso. Eu vou para Brasília com o meu dinheiro. Eu faço esses encontros que eu posso fazer aqui. Nos almoços aposentados, nós temos 2 almoços que são institucionais, pela associação, para reunir todos os colegas. Mas também de 2 em 2 meses nós estamos indo agora, dia 1º para o Papaguti. Vamos almoçar todo mundo, nós somos uns 20 e tantos, 30, e ali nós discutimos. Não é só o almoço hoje. Primeiro, nós nos revemos e nos renovamos a energia. Mas também nós discutimos os nossos pontos de vista, o que nós estamos querendo. Em se tratando da minha instituição, né? Por isso que eu digo, não existe ex-promotor, não existe ex-procurador, né? Porque o nosso cargo é vitalício, perfeito? Então, eu quero dizer o seguinte, eu tenho a maior honra de ter participado dessa instituição, um orgulho inenarrável de ter feito parte, ter contribuído com parcela, embora pequena, para ver essa instituição chegar na posição que chegou, e tenho certeza que ela vai transcender cada vez mais disso. Me entristece um pouco, como já dito, que um pouco de afastamento dos colegas mais jovens, um afastamento da sociedade. E isso, não falo isso por diletantismo, ou por pedantismo, ou principalmente por demagogia. Ao contrário. Porque se souberem o quanto é bom trabalhar com gente, o quanto é gratificante você bater a cabeça no travesseiro à noite e falar, poxa vida, eu fiz o meu trabalho, eu dignifiquei a minha instituição. Não é só no discurso. É muito fácil falar em discurso. Eu escuto aí nas posses e tudo mais, que nós somos uma instituição democrática, nós somos uma instituição que defendemos os direitos difusos e coletivos. Mas onde é que está o coletivo? Se você se afasta da coletividade. Então você passa a ser uma individualidade, você passa a ser uma ilha. Mas eu tenho certeza que vai haver esse resgate. Nós temos vários colegas jovens que estão aí agora engajados nos órgãos de administração superior, que têm esse pensamento de que o Ministério Público deve estar voltado, mas efetivamente, não é no discurso, é na prática, voltar a fazer parte efetiva, que a sociedade tenha confiança plena no colega. Eu fico triste quando eu vejo na imprensa que a crítica ao Ministério Público por isso, por aquele outro problema, e porque só fala em dinheiro e assim por diante. Não, eu gostaria que falassem de forma elogiosa, né? Como era até um tempo atrás, quando a gente estava lá pobrinho, todo mundo que recebia muito pouco, mas nós tínhamos e temos um orgulho muito grande de pertencer a essa instituição. É muito gostoso. A minha filha está fazendo agora concurso, eu estou estimulando tudo, eu quero que ela seja promotora, porque é muito gratificante ser promotor de justiça. É muito gratificante. Você não precisa ser absolutamente nada de perseguir. Faça seu trabalho, que você vai ser igual o apóstolo São Paulo, para finalizar. Combati o bom combate, segui a carreira, mas eu guardei a fé. E essa fé eu não perco. Eu sou promotor de justiça.